Obrigado, Pastor Rod. É uma bênção muito grande estar aqui com vocês de novo. Esta é a parte 2 de Cristianismo Sem Lei. Sabe, eu tenho orado muito por este programa, pois o diabo não gosta de ter os seus enganos revelados pela palavra de Deus. Nesta tarde, nós vamos embarcar numa verdadeira jornada, a fim de compreendermos melhor a natureza deste mito número 4. Será que o sábado do quarto mandamento foi abolido para os cristãos? Ou será que a santidade deste dia foi transferida para o primeiro dia da semana? Ou o domingo? Sabe, eu ainda estava na faculdade quando aprendi sobre essas questões do sábado, a respeito do quarto mandamento. E eu compartilhei o que tinha acabado de aprender com um colega de classe. E ele disse logo de cara, olha, eu já sei, mesmo sem estudar a Bíblia, que a santidade do domingo é correta. O sábado do sétimo dia não está correto. O argumento dele foi que é impossível que 99% do cristianismo esteja errado. Isso não deveria nos espantar, pois, afinal, lá em Apocalipse, é dito que Satanás, o grande dragão, está enganando o mundo inteiro. Apocalipse 13 diz que o mundo todo se maravilha após a besta, ou o anticristo. Em 2 Tessalonicenses, as primeiras palavras que Paulo profere a respeito do anticristo são que ninguém vos engane. E ele continua descrevendo sobre como o anticristo não tem lei. Ele é sem lei, ele é sem lei. Ou seja, não seja enganado por questões que envolvam a lei de Deus, pois o mundo todo será enganado a respeito dessa questão. Mas veja, Deus não é complicado. Ele não está tentando dificultar o acesso das pessoas à verdade. Aqueles que vão à Bíblia, aqueles que dependem apenas dela para seu entendimento, estes não serão enganados, pois seguem a Jesus Cristo e sua palavra. Agora, o grande perigo está quando nós nos apartamos da palavra de Deus. Veja, Jesus disse de maneira bem específica como não ser enganado. Se permanecerdes em minha palavra, vocês verdadeiramente são os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que os verdadeiros discípulos permanecem na Bíblia. Mas o que é um discípulo, afinal? É um aprendiz, um estudante de Jesus Cristo. São aqueles que se submetem à guia e orientação de Jesus Cristo. São aqueles que permanecem na sua palavra, que não se desviam dela. São aqueles que estão constantemente crescendo, se alimentando da palavra de Deus. São aqueles que crescem em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, isto nem sempre é fácil. Por exemplo, a Bíblia relata de uma ocasião, lá no livro de João, que lutavam com uma verdade que Jesus tinha acabado de ensinar. Eles não quiseram aceitá-la. Muitos simplesmente foram embora. Esta é uma verdade difícil. Quem poderá aceitá-la? Disseram eles. E pode ser que esta verdade que você vai aprender esta noite não seja tão fácil assim de ser assimilada. Mas ainda que vários seguidores forem embora, os 12 ficaram. E Jesus disse, vocês também vão embora? E você se lembra a resposta de Pedro? Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Vocês não vão embora também, vão? Para onde vocês irão? Não há outro lugar para ir além da palavra de Deus e da autoridade de Jesus. Acontece que milhões e milhões de pessoas decidiram ir embora por causa desta verdade que estamos estudando. Mas eu lhe convido a dizer, não vou a lugar nenhum, vou ficar na palavra do meu Deus. Agora vamos entrar no tópico. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Este é o quarto mandamento de Êxodo 20. Agora, você já se perguntou por que existe um engano tão grande a respeito deste assunto, do sábado? Você pode pensar, é só um dia, não é nada demais, não é importante. Mas não é só um dia. O sétimo dia fala muito sobre Deus. Afinal, é o mandamento mais longo de todos os 10. Mas, ainda mais importante do que o volume do quarto mandamento, é o que ele nos diz a respeito de Deus. Ele é o nosso Criador e Redentor, lembra-se?
Não é à toa que este mandamento é o alvo de Satanás, uma vez que ele deseja a posição e autoridade de Deus. Em Mateus 22, Jesus fala sobre os grandes princípios por trás da lei de Deus. Os dois grandes mandamentos são: ame a Deus de todo o seu coração, ame o seu próximo como a ti mesmo, e toda a lei dependerá desses dois mandamentos. Agora, você já notou que os primeiros 4 mandamentos regulam exatamente o que é amar a Deus? Eles nos ensinam como amar a Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça ídolos, não tome o nome do Senhor em vão e lembre-te do dia de sábado. Já os últimos 6 nos ensinam a relacionarmos uns aos outros, honre os seus pais, etc, etc. Agora, o sábado tem um lugar especial ali no final da primeira pedra dos mandamentos. O mandamento começa honrando a Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, fazendo o que o Senhor pede para fazermos. E então o mandamento diz: também se certifique de que as pessoas não estejam trabalhando para você no dia de sábado. O seu servo, a sua serva. E é por isso que tantas pessoas, ao longo dos séculos, têm observado esse aspecto do mandamento. É claro, erroneamente relacionado ao domingo. Eu, por exemplo, nunca entrei no escritório em dia de domingo. E nunca fui obrigado a isso. E lá em casa, eu não era obrigado a fazer nada no domingo. É claro, o dia está errado. Mas eu quero que vocês percebam como existe uma preocupação. E o princípio por trás dela é muito bonito. É bonito dizer, ok, eu vou guardar este dia. E também não farei que outros trabalhem para mim neste dia. Seria maravilhoso se todos fizessem isso no 7º dia, o verdadeiro sábado. Mas, enfim, as pessoas insistem. Ah, será que Deus realmente liga para isso? É só um dia. Bom, vamos supor que seja realmente só um dia, que não haja nenhum desses grandes princípios que estudamos por trás dele. Ainda assim, Deus escreveu esse mandamento na pedra. Ele me ordenou fazer isso. Ele é Deus. Eu não estou em posição de questionar isso. Esse é um teste da minha fé, para ver se eu aceito o que ele diz. Afinal, Deus é a minha autoridade ou não é? Mas vamos discorrer mais sobre essa questão de ser apenas um dia. Bom, minha esposa e eu temos um dia especial no ano. Nós nos casamos em 2003. Foi 30 de maio de 2003. E sempre que esse dia vai chegando, nós criamos uma expectativa a respeito dele. O que a gente vai fazer, como vamos comemorar, etc. Mas e se eu chegar a ela dizendo: olha, querida, eu sei que 30 de maio está chegando, mas eu tenho muita coisa para fazer nesse mês e talvez lá em julho eu consigo ter um tempo para a gente comemorar. Vocês já podem imaginar o que ia acontecer, não? Isso não daria muito certo. Eu não posso dizer feliz aniversário de casamento 2 meses depois e pensar que o memorial do nosso casamento será honrado desse jeito. Portanto, o dia importa. O 7º dia aconteceu na semana da criação. Foi ali que o 7º dia foi santificado e tornou-se um memorial da criação. O ponto de se celebrar uma data é celebrar aquela data. E afinal, o que é mais importante? O meu aniversário de casamento ou o memorial semanal da criação de Deus? A santidade dele está muito acima das coisas mais comuns que acontecem em nossas próprias vidas. Portanto, o dia de Deus é significativo também. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja que a fé e os mandamentos não estão em conflito. Sempre que falamos de mandamentos, você vai ouvir alguém dizer: ah, isso é legalismo. Não, devemos falar sobre lei, devemos falar apenas de fé. Mas eles não se contradizem, eles estão em harmonia. Você viu que o povo de Deus nos últimos dias possui os mandamentos e a fé juntas? Agora, obediência sem a fé, aí sim é legalismo. Mas, por outro lado, se você tem fé sem as obras, isso não é fé coisa nenhuma, conforme diz o livro de Tiago. Paulo fala sobre essa questão dos judeus que procuravam obedecer sem ter fé. Veja o que ele diz em Romanos 9. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Mas por que não? Ele dá a resposta. Porque Israel não buscava aquela justiça pela fé, mas buscava através do quê?
pelas obras da lei. E Paulo sabia muito bem disso, pois ele mesmo havia vivido assim. Ele viveu uma vida baseada em um sistema que buscava justificação através de obras, e não do mérito de Jesus Cristo. Portanto, sempre que ele se referia sobre essa maneira de viver, ele a chamava de escravidão. Ele disse que esse tipo de vida era uma maldição, o ministério da morte, mas eu fui liberto disso. Eu morri para esse estilo de vida. Portanto, isto daí não é a maneira correta de se enxergar a lei de Deus. O ideal é que obedeçamos em gratidão por ter recebido a graça e o poder de Cristo em nossas vidas. A salvação é somente pela fé. As obras são apenas o resultado disso. Paulo sentia prazer na lei, não é? Ele a chama de boa, santa e justa. Que Deus nos livre, disse ele, de transgredir a lei. Pelo contrário, nós estabelecemos a lei. Não podemos transgredir a lei sendo cristãos. Eu estou repetindo algumas coisas que já vimos na outra noite. Mas essa ideia de farisaísmo, essa ideia de se conseguir a justificação pelas obras, isso é escravidão, é uma maldição, é o ministério da morte, nas palavras do próprio Paulo. A verdade do sábado está dentro do contexto da salvação. No sábado, descansamos das obras. Ou seja, a salvação somente através de Cristo nos traz esse descanso. Você não tem que merecer o favor de Deus. Ele te ama e por isso morreu por você. E é isso que é dito lá em Hebreus sobre esse mesmo assunto. Ele diz, ainda resta um descanso. Vocês podem ver aí na tela a palavra que ele usou para descanso. É a palavra grega sabatismos. É literalmente guardar o sábado. Portanto, voltando lá para o texto, ainda resta um descanso, uma guarda do sábado para o povo de Deus, no Novo Testamento. Pois aquele que entrou em seu descanso, o descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Quando Deus descansou de suas obras? Quando foi que isso aconteceu? Você se lembra daquele evento em que Deus descansou? Foi no Éden, não foi? Foi no 7º dia em que Deus literalmente descansou de sua obra. Portanto, esta passagem nos diz que descansamos das obras na salvação de Cristo e que celebramos esse descanso assim como Deus descansou de sua obra lá no Jardim do Éden. Esta, então, seria uma guarda literal do 7º dia da semana. E está lá no Novo Testamento. Tudo bem, mas as pessoas perguntam, Scott, como chegamos a esse ponto que 99% dos cristãos guardam o primeiro dia da semana, o domingo, ao invés do 7º, o sábado? E eu quero salientar que é isso mesmo, 99% dos cristãos. Se você fizer o cálculo de quantos cristãos guardam o sábado, em comparação com os que guardam o domingo, a proporção é essa mesma. É uma diferença gigantesca. Mas como chegamos a esse ponto? Mas, em primeiro lugar, vocês já ouviram falar de um experimento chamado o Experimento de Solomon Asch? Esse experimento foi um experimento sociológico, de psicologia comportamental, no qual eles testam o comportamento das pessoas em certas circunstâncias. Primeiramente, eles pegaram uma pessoa como cobaia e o colocaram em uma fileira de 7 pessoas. Então, as 7 pessoas em frente a ele eram atores e ele era a cobaia. Ok, o Solomon Asch pediu àquelas 7 pessoas que respondessem corretamente as primeiras perguntas dos cartões que vocês estão vendo aí na tela. E eram perguntas muito fáceis. Por exemplo, quais dos traços do segundo cartão corresponde ao tamanho do primeiro cartão? A, B ou C? Obviamente a resposta é C. E o teste era fácil de propósito, para ser bem óbvio mesmo. Tudo bem, quando eles chegassem, sei lá, no 5º cartão, as 7 pessoas, os atores, a responderem uma alternativa errada. Todos deveriam dar a mesma resposta errada. Então, todos diriam A. Uma vez que as 7 primeiras pessoas responderam a mesma coisa, a 8ª pessoa, que era a cobaia, se sentiria desconfortável em responder diferente das outras. Como será que a cobaia reagiria? E eles repetiram isso várias e várias vezes. Seriam feitas 18 perguntas, e dentro dessas 18 perguntas, 12 seriam respondidas incorretamente pelas primeiras 7 pessoas.
12 das 18 perguntas seriam respondidas incorretamente. E o que será que aconteceu? Solomon Asch ficou surpreso ao ver quantas vezes a oitava pessoa respondeu incorretamente só para seguir as primeiras 7. A maioria delas, e na maioria das vezes, respondeu errado, pois elas pensavam, como pode a maioria estar errada? Como meu amigo na faculdade, lembra? Ou então, porque elas não queriam se destacar, tinham vergonha. E algumas delas realmente achavam que estavam respondendo corretamente. Então, em alguns casos, a pessoa de fato se confundia. Mas quando a oitava pessoa dava sua resposta sem saber o que as primeiras 7 tinham respondido, todas as respostas estavam corretas. Mas quando havia pressão do grupo, havia conformidade. Então esse estudo provou o poder da conformidade social. E há um outro estudo que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse se chama o experimento de Milgram, no qual o experimentador está na posição de autoridade. Aí temos o professor ali no meio, e então tem o muro, e do outro lado do muro, um estudante. Agora, o estudante faz parte do experimento, e a cobaia, neste caso, é o professor. A pessoa convidada, ou seja, o professor no caso, devia ensinar outras pessoas a dar respostas corretas de um questionário. E nós vamos dar pequenos choques elétricos na pessoa para incentivá-la a parar de responder errado e dar a resposta certa. Muito bem, pergunta número 1. E aí davam a pergunta para a pessoa e pediam ao professor para dar choque nelas. Você pode dizer, mas é só um choquinho. Só que eles aumentavam a carga pouco a pouco. O estudante do outro lado do muro fingia estar sentindo muita dor e começava a bater na parede dizendo, chega, chega, para. Mas enquanto a pessoa de autoridade continuasse dizendo ao professor para não cessar o experimento e continuar dando choque, o professor não parava. Eles chegaram a aumentar a voltagem até 300 volts. Isso é muita coisa, ninguém aguentaria. Mas é claro, ninguém levou esse choque, a pessoa estava fingindo. Mas 65% das pessoas giraram o botão até o limite, onde estava escrito em vermelho, cuidado, perigo de morte. 450 volts. Veja o poder da autoridade. Se alguém diz, eu obedeço. Mesmo que isso vá contra a consciência, contra o bom senso. Agora voltemos para a questão do domingo. Quando a santidade do domingo começou? A primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu pensei, bom, com certeza está na Bíblia. Mais tarde, eu escutei de um grupo de pessoas que colocou um prêmio de $10.000 para quem conseguisse mostrar no Novo Testamento algum verso que ordenasse a guarda do domingo para os cristãos. Eu fiquei empolgado, comecei a procurar, mas eu não achei nada. O que eu tinha ouvido falar é que Jesus ressuscitou no domingo e que ele tinha morrido na cruz na sexta-feira. Tá, tudo bem, mas a Bíblia diz claramente que a sexta-feira é o novo sábado, ou que o domingo é esse novo sábado, ainda que esses eventos épicos tenham realmente acontecido nesses dias. Veja, no Novo Testamento, o domingo é mencionado 8 vezes. O sábado é mencionado 50 vezes, lá no Novo Testamento. E das 8 vezes que o domingo é mencionado, 5 delas é apenas uma menção corriqueira do dia, sem detalhe nenhum. Mas em 3 delas, existe algum detalhe. É descrito o que eles estavam fazendo. Então, se Deus de fato mudou a santidade do 7º para o primeiro dia, com certeza está nesses 3 versos. Vamos para o primeiro juntos? Vamos lá. João, capítulo 20, verso 19. Você provavelmente já se lembra desse verso, pois o lemos em outro programa, quando falávamos sobre a ressurreição de Cristo. Ele foi crucificado e os discípulos fugiram. Eles estavam apavorados. Apenas uns poucos o seguiram até a cruz. Eles estavam, então, naquele estado de medo. Diz aqui no verso 19, Jesus já tinha ressuscitado e estava prestes a aparecer a eles. E diz assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por causa do quê? Será que estavam celebrando a primeira missa católica? Claro que não. O que diz o texto? Por medo dos judeus. Então, essa não foi a primeira celebração da Eucaristia? Não, eles estavam trancafiados nessa sala porque estavam com medo dos perseguidores de Jesus. E bem neste momento, Jesus se põe no meio deles. E ele diz, paz seja convosco.
Então, não há referência alguma da alteração do sábado para o domingo. Você pode ler o resto em casa, se preferir. É uma boa coisa para se fazer no culto vespertino. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, onde o domingo também é mencionado e que também recebe alguns detalhes. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Veja só o que ele mandou fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Se tratava de uma coleta para a caridade. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Era uma espécie de planejamento financeiro. Era o começo da semana. Eles não deveriam gastar todo o dinheiro deles ao longo da semana e esquecer de Deus no final. Por isso que ele disse, no primeiro dia da semana, reserve alguma coisa. Separe, coloque de lado. Da mesma maneira, quando você está fazendo suas finanças, você não coloca logo de cara o dízimo? Ele deve ter prioridade. São os primeiros frutos. Eles então deveriam separar isso no primeiro dia da semana. Então, não há menção alguma sobre a guarda do sábado no primeiro dia da semana. Agora, podemos aprender aqui nesse texto o que fazer no primeiro dia da semana? Lá em Êxodo, capítulo 20, o mandamento nos ordena: 6 dias trabalharás. Então a Bíblia nos deixa alguma informação sobre o que fazer no domingo. O trabalho é uma coisa boa para se fazer. Outra coisa interessante é planejar as finanças. Algumas pessoas planejam suas finanças uma vez por mês. Já outras fazem toda semana. E esse dia poderia muito bem ser o domingo, primeiro dia. Fica aí a dica para quem interessar. Agora vamos para Atos, capítulo 20. Capítulo 20. E antes de lermos, eu gostaria de ensinar uma coisa para vocês. Lembre-se, eu trabalhava como professor. Muito bem. Eu acho que todos aqui já leram Gênesis 1, não? Eu acho que muitos aqui já tentaram ler a Bíblia durante um ano e sempre começam de Gênesis, mas nunca chegam em Apocalipse. Mas enfim, eu acho que todo mundo pelo menos começou em Gênesis, não? Então todo mundo sabe que lá diz houve tarde e manhã, correto? Houve tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, etc. Na Bíblia, o dia começa na tarde e termina na manhã. Só que pra gente, ele muda na meia-noite. Pra gente, o dia começa na manhã, é meio estranho. Mas na Bíblia, os dias da semana começam no pôr do sol e terminam no próximo pôr do sol, especialmente no que tange à observância do sábado. Lá em Levítico 23 diz, de um entardecer ao outro. Sabendo disso, então, eu tenho perguntas de professor para vocês. Elas nos ajudarão a entender Atos 20. Se o dia começa no pôr do sol, qual seria então a parte escura do sexto dia da semana? Entenderam a pergunta? Como chamamos a parte escura do sexto dia da semana? Nós a chamamos de quinta noite, não é? A Bíblia diria que, quando o sol se põe na quinta, você está começando a sexta, o sexto dia da semana. Então, a parte escura do sexto dia da semana vem antes, quando o sol se põe na quinta. E agora, mais uma pergunta, e isso é importante, ok? Quando será a parte escura do sétimo dia da semana, o sábado? Seria no pôr do sol da sexta-feira. Este é o início do sétimo dia da semana. E para entendermos Atos capítulo 20, qual é a parte escura do primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana começa quando o sol se põe na tarde de sábado. Então, o primeiro dia da semana começa no pôr do sol do sábado. Então, a parte escura do primeiro dia da semana é depois do sábado, na noite que se segue. Agora vamos ler o verso 7 e 8. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas luzes no piso superior onde estávamos reunidos. Então era noite e Paulo iria embora na manhã seguinte. Agora vem a pergunta para vocês. A pergunta baseada neste texto. Em qual dia da semana Paulo viajaria? Imagine que você está na escola agora, fazendo uma prova. Em qual dia da semana Paulo viajaria?
Leia a partir do verso 7. Paulo estava pregando para eles no primeiro dia da semana. Havia lanternas no piso superior e ele viajaria na manhã seguinte. E ele pregou até a meia-noite. Ele está pregando no período escuro, não é? E de qual dia? Do primeiro dia. Ele viajaria na manhã seguinte. Então, em qual dia ele viajaria? Na manhã de domingo. Então, aqui temos mais um exemplo das coisas que podemos fazer no domingo, no primeiro dia da semana. Podemos trabalhar, podemos fazer nossas finanças, podemos viajar, recolher ofertas. E eles estavam juntos nesta sala. Essa história é fantástica. Não sei se você sabe, mas uma pessoa cai da janela enquanto Paulo fala, e aí a pessoa é ressuscitada. É uma história fantástica. Mas ela aconteceu no primeiro dia da semana, na parte escura do primeiro dia da semana. Ele viajaria no domingo. Agora, perceba que em momento nenhum desse texto vemos um mandamento que ordene os cristãos a transferirem a solenidade do sábado para o domingo. Nós olhamos os 3 versos e não tem nada. Você viu como foi rápido? É isso aí, não tem mais nada além disso. Estes são os textos em que o primeiro dia da semana é mencionado no Novo Testamento. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus diz que a santidade do sábado seria transferida. Essa santidade jamais foi mudada de um dia para o outro. Não há nada disso na Bíblia. Alguns pegaram uma frase lá em Apocalipse 1, verso 10, em que João diz: "Eu estava no Espírito no dia do Senhor." Muitos cristãos chamam domingo de dia do Senhor, mas não a Bíblia. Você viu no texto. João não faz menção alguma a nenhum dia da semana. E se levarmos em conta o que Jesus disse, "Eu sou o Senhor do sábado", talvez esse dia aqui fosse o sábado. Alguns até mesmo especulam, dizendo que esse era um feriado romano, era o dia do César, e que João iria contrafazer a ideologia romana daquela época. Mas não vamos especular. Vamos nos manter firmes no que a Bíblia diz. Foi apenas mais tarde na história da igreja que os cristãos começaram a chamar o domingo de o dia do Senhor. E quando hoje vemos esse texto, pensamos, ora, deve ser o domingo. Mas a Bíblia mesmo não faz menção alguma sobre o domingo ser o dia do Senhor. Agora, você se lembra ontem à noite? Nós mencionamos que há várias controvérsias naquela época de Paulo. Paulo escreveu várias cartas para sanar essas controvérsias. Uma delas era a questão da circuncisão. Havia o grupo da circuncisão. Paulo os chamou de judaizantes. Eles causavam tumulto na igreja. Agora, uma pergunta. O que era mais sagrado para os judeus, a circuncisão ou o sábado? Com certeza o sábado. E de longe. O sábado indicava quem você era, não importa onde estivesse. Agora, se Paulo tivesse ousado tocar na questão do sábado, haveria uma discussão inimaginável. Se Paulo tivesse mencionado o sábado ali em Romanos 14, quando ele falou sobre feriados que as pessoas observavam, se ele tivesse mencionado o sábado dos 10 mandamentos naquele contexto, uau, teria havido uma revolução. Portanto, fica claro que a história dos tempos bíblicos não mostra nenhum traço da remoção da santidade do 7º dia, muito menos de sua transferência para o primeiro dia da semana. E aí chega a pergunta, quando isso começou na história? Eu amo história, eu acho isso muito divertido. Falando nisso, eu estudei esse assunto por um livro chamado A História do Sábado, de J.N. Andrews. E se você quiser realmente se aprofundar no assunto, este é o livro para você, é gigante. Lá explica de onde veio essa tradição, tem um monte de coisa lá. Mas se você quiser uma coisa mais suave, comendo uma pipoca, então assista a série O 7º Dia, com Hal Holbrook. Ele fala de toda a história lá também. Eu vou lhe dar apenas o resumo, ok? Mas por cerca de 100 anos após a morte de Jesus, houve uma expansão massiva do cristianismo dentro do Império Romano. O cristianismo se expandiu como o fogo na floresta. Paulo visitou todos os lugares possíveis, como você lê lá no livro de Atos. Você sabia que Tomé foi para a Índia? Então, da Índia à Inglaterra, por todo o Império Romano, o cristianismo se expandiu rapidamente. E aquele era o cristianismo apostólico original. E, é claro, ele incluía o sábado.
Em qualquer lugar que o cristianismo chegava, o sábado era guardado. Você se lembra que Filipe testemunhou para o eunuco etíope? A partir dali, a África recebeu o cristianismo. Então vai do leste para o oeste, para o sul. O cristianismo explodiu. Foi para o norte também. Mas, no segundo século, após a morte dos apóstolos, o cristianismo começou a entrar em dois lugares específicos, Roma e Alexandria. E certos cristãos, indo contra o sábado bíblico, começaram a dizer, veja bem, o primeiro dia da semana é significativo para nós. Jesus ressuscitou nesse dia. Agora, o contexto disso é fascinante. Lá em Roma, os judeus estavam fazendo revoltas contra o Império Romano. Havia muito derramamento de sangue, os judeus e os romanos estavam se matando. E o César daquela época, o imperador romano, se chamava Adriano. Ele perseguia os judeus. E ele proibiu o judaísmo ao criminalizar algo que os judeus estimavam muito, que era a guarda do sábado. Se você fosse um cristão em Roma nessa época, um cristão observador do sábado, naturalmente, isso seria um grande desafio à sua fé, pois os romanos poderiam varrer do mapa os cristãos juntos com os judeus, mesmo não participando daquelas revoltas, mas apenas por observarem o mesmo dia que os judeus. Então, naquela época, diante da opressão de Adriano, alguns cristãos começaram a vacilar quanto ao sábado. E em Alexandria, começaram a mistificar as coisas. Cristãos começaram a inventar coisas que não eram baseadas na Bíblia. Mas os cristãos, especialmente nas beiradas do Império, continuaram a guardar o sábado. Isso aconteceu por séculos. Mas, começando lá em Roma e em Alexandria, devagarinho, a guarda do domingo começou a se expandir. E, com o tempo, a observância do sábado passou a ser cada vez menos importante, e a observância do domingo mais importante. E quando eu digo observância, não é que o domingo era o novo sábado. Isso aconteceu apenas alguns séculos depois, pois a primeira lei, a primeira proclamação, dizendo que o primeiro dia da semana é o dia de descanso, não foi nem mesmo feita por um cristão. Esta lei veio do imperador Constantino em 321 d.C. A lei diz, no venerável dia do sol, lembre-se, os pagãos veneravam o sol, que os magistrados e pessoas residindo nas cidades descansem, e que as lojas sejam fechadas. A religião pagã romana daquela época veneravam o Deus Sol. Eles observavam o primeiro dia da semana em homenagem a esse Deus. Portanto, vamos tornar o domingo o dia de descanso por todo o império, pois, afinal, os cristãos estão cada vez mais guardando o domingo. Isso é algo comum entre os pagãos e os cristãos, então haverá paz entre as religiões. Este foi o movimento político desse imperador romano, que aparentemente havia se tornado cristão. Foi ele que instituiu a primeira proclamação da santidade do domingo como uma coisa cristã, utilizando uma terminologia pagã para isso, o venerável dia do sol. E alguns anos mais tarde, em 366 d.C., a própria igreja cristã embarcou nessa onda. No concílio de Laodiceia, ela determinou que os cristãos não deveriam ficar ociosos no sábado, mas que deveriam honrar o dia do Senhor, que para eles é o domingo, e, se possível, como cristãos, não fazer nenhum trabalho nesse dia, no primeiro dia da semana, o domingo. Porém, aquele que fosse encontrado judaizando, ou seja, guardando o sábado, seria separado de Cristo. Obviamente, essa ideia de que guardar o sábado é judaizar é uma falácia. Foi o próprio Jesus que disse que Deus criou o sábado para toda a humanidade. E Adão não era judeu, os judeus surgiram somente depois. Nós vimos isso no último programa. Mas veja então como a ideologia acabou suprimindo a verdade bíblica. E Roma foi a responsável por isso. E você pode perguntar, tá, mas por que 700 anos depois desse concílio, os cristãos ainda guardam o domingo? Por que nós guardamos o domingo mesmo depois de, sei lá, 2000 anos depois disso? Afinal, se todo mundo guarda, deve ser a coisa certa a se fazer. Deixa eu contar uma história. Imagine que um casal recém-casado acaba de entrar em casa e vão preparar sua primeira refeição especial. E então eles escolhem um pernil de porco para ser a parte assada da refeição,
para colocar lá no forno. Mas eu quero abrir um parênteses. A Organização Mundial de Saúde, hoje em dia, classifica esse tipo de carne como cancerígena, no mesmo nível que o cigarro. Mas, de novo, isso aqui é só um parênteses na história, ok? Mas então, continuando com ela. Ela chega lá, pega aquele pernil, coloca lá na mesa e corta o final daquela peça de carne. E o marido então diz, por que você fez isso? Essa parte do pernil não é boa para comer também? E ela responde, eu não sei, minha mãe fazia assim, eu aprendi com ela. Mas o marido queria saber por quê, qual era a razão daquilo. É uma boa pergunta, não é? Mas ela diz, eu não sei, eu aprendi assim, é do jeito que eu sempre fiz. Então o marido insiste para ela ligar para a mãe. E ela pergunta, mãe, por que a gente corta o fim do pernil? E a mãe responde, olha, eu não sei, eu sempre fiz assim. Eu aprendi com a sua avó. E aí eles resolveram ligar para a avó. Ô vó, você ensinou a mãe a cortar o final do pernil? Por quê? Eu estou preparando um e me deu curiosidade de saber por que a gente faz isso. E a avó respondeu, olha, porque vocês fazem, eu não sei. Mas eu sempre cortei porque a minha panela era muito pequena e não cabia. Então vejam, essa ilustração é perfeita. Nem sempre nós sabemos por que fazemos certas coisas. Nós deveríamos ser pensantes e não apenas refletores de pensamentos. Não conformados com o mundo, mas ter a nossa mente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, nem todos os cristãos do Império sabiam que Roma estava tentando impor a guarda do domingo. Isso começou principalmente lá em Roma, pois ainda por centenas de anos, e em alguns casos milhares de anos, como na África, os cristãos ainda guardavam o sábado. Vocês já ouviram falar de São Patrício, não? Mas não estou falando daquele cartoon, eu estou falando do Patrício de verdade. Ele foi um cristão lá das Ilhas Britânicas que cria na Bíblia. E ele guardava o sábado. Ele não sabia o que estava acontecendo lá em Roma, pelo menos no começo. Aliás, você sabia que na África, quando Roma passou a impor a sua ideologia, as suas doutrinas, ou melhor, falsas doutrinas, muitos dos africanos chamavam o domingo de o dia do homem branco, porque eles não guardavam o domingo. E não apenas na África, mas também na Índia, eles guardavam o sábado. Também na região da Armênia, os cristãos de lá também guardavam o sétimo dia. E por que todos eles guardavam o sábado? Porque a doutrina do sábado se espalhou logo no início do cristianismo, pela pregação dos próprios apóstolos. Levou um certo tempo até que a doutrina católica conseguisse suplantar a doutrina do sábado. Agora, falando sobre o sistema católico romano, eu gostaria de mostrar o catequismo da Igreja Católica. O texto está aí na tela. Eu vou ler para que vocês acompanhem comigo. Está lá na página 50, no Catequismo do Convertido. Que dia é o dia do sábado? Você pode dizer, ora, é o domingo, não? Mas não, o próprio Catequismo diz que é o sábado, o sétimo dia. Mas então, a próxima pergunta é, por que então nós observamos o domingo ao invés do sábado? Agora, olhem lá a resposta. Porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Você leu com seus próprios olhos, amigos. A santidade do domingo é pura invenção humana. É baseada na autoridade da tradição do homem. Vocês viram lá? A pergunta foi, que dia é o sábado? É o sétimo dia. E por que não guardamos esse dia, então? Porque trocamos o dia. A igreja fez a alteração. Mas a Bíblia diz que devemos obedecer a Deus antes dos homens. Amigos, eu quero obedecer à Bíblia e não à autoridade dos homens. A Enciclopédia Católica afirma: a Igreja, após transferir o descanso do sábado judeu do sétimo dia para o primeiro dia da semana, fez com que o domingo fosse guardado como dia santo, sendo chamado de dia do Senhor. Eles não são bem claros aqui? Eles declaram abertamente que mudaram o dia do mandamento de Deus. Segundo eles, a igreja tem essa autoridade. A Bíblia sugere essa mudança? De jeito nenhum. Foram eles que fizeram a alteração da santidade do sétimo dia para o primeiro. Eles colocam a autoridade do homem acima da autoridade de Deus.
E antes de continuarmos com o próximo slide, vocês perceberam lá que eles trocaram sábado para o terceiro mandamento? Ué, mas a Bíblia não diz que é o quarto? Quando eu leio na minha Bíblia, diz assim: não tenha outros deuses diante de mim, não faça ídolos para você, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, e quarto, lembra-te do sábado. Mas eles passaram a chamar o mandamento do sábado de o terceiro mandamento. Vamos ao site do Vaticano para ver como eles classificam os mandamentos. Vaticano.va. O primeiro mandamento diz: não tenha deuses estranhos diante de mim. O mandamento número 2 é: não tome o nome de Deus em vão. Ora, onde foi parar o segundo mandamento original? E aí vem o terceiro mandamento: santifique o dia do Senhor. Vocês perceberam que eles omitiram o segundo mandamento original? Aquele que proíbe os ídolos. Quarto mandamento: honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E aí você pode perguntar, mas de acordo com o original, não falta só um mandamento? Sim, mas a Igreja Católica dividiu o último em 2, para que assim eles continuassem com o número de 10 mandamentos. Isso é chocante, não é? Basta ir lá no site do Vaticano, colocar Catequismo, 10 mandamentos. Repetindo: não tenha outros deuses diante de mim, não use o nome do Senhor teu Deus em vão, e santifique o dia do Senhor. Mas o segundo mandamento não está lá. Gente, isso é coisa séria. Veja, não estamos dando o nome de ninguém aqui. Eu amo os meus amigos católicos. Por favor, não entendam errado. Não estamos condenando pessoas. Muitas pessoas nasceram nessa religião. Mas o fato do Vaticano ter decidido omitir o segundo mandamento original e decidir também mudar a santidade do sétimo dia para o primeiro dia da semana? Olha, desculpa, mas isso é blasfêmia. Nós vamos estudar mais sobre isso nos próximos programas. Mas você pode se perguntar, por que o segundo mandamento? Por que eles o apagaram? Esse é o mandamento que nos proíbe de fazer imagens de escultura. E se você é familiarizado com a religião católica, você sabe que há nela a prática de venerar imagens. Mas como isso aconteceu? Bem, quando o paganismo inundou o cristianismo naquela época, muitas das práticas pagãs foram adotadas pelo cristianismo. Por exemplo, eles pegaram a estátua do deus Júpiter e disseram, ok, de agora em diante isso será o São Pedro. A veneração pagã continuou, mas apenas com um nome diferente. O que vou ler para vocês agora foi tirado do livro Catolicismo e Fundamentalismo. O Dr. Carl Keating diz o seguinte: os fundamentalistas, ou seja, os cristãos protestantes que alegam seguir a Bíblia, se unem para adorar no dia de domingo. No entanto, a Bíblia não ensina assim. O dia de descanso judaico é o sábado. A verdade é que foi a Igreja Católica que decidiu que o domingo passaria a ser o dia de adoração para os cristãos. Isso em honra à ressurreição. Eu acho que você já está entendendo o que aconteceu na história. A mudança oficial aconteceu lá no Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., quando a Igreja Romana decidiu se submeter ao Edito de Constantino, que venerava o dia do sol. Outra citação vem do livro Fé de Nossos Pais, feita pelo Cardeal Gibbons. Ele diz o seguinte: você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não achará nenhuma linha santificando o domingo. As Escrituras ordenam a observação do sábado. Meus amigos, a questão é, ficaremos com a palavra e a verdade de Deus ou a opinião e tradição humanas? Mas veja, eu compreendo a dificuldade de entendermos e aceitarmos este conceito, pois quando eu coloco tradição humana ali na tela, para muitas pessoas não é apenas uma questão de, você sabe, uma coisa externa a elas. A tradição humana é a minha infância, por exemplo. São coisas que envolvem minha cultura, meus amigos, minha família. São coisas enraizadas dentro de mim. Eu não estou mostrando essa mensagem para vocês de maneira irresponsável e insensível. Eu sei que é difícil quando ouvimos verdades que contrariam todas as coisas com as quais estamos acostumados, mas eu vou dizer uma coisa muito bíblica para vocês aqui.
Quando ouvimos verdades como essas, nós ficamos impressionados e dizemos, uau! Veja o que aprendemos sobre a lei de Deus. Aqueles que não obedecem à lei são mentirosos, seguidores do anticristo. Mas e a minha avó? Ela nunca ouviu sobre o sábado. Ela amava Jesus, ela ia todo domingo para a igreja. Ela amava a palavra de Deus. Será que ela está perdida? Será que Deus a vê como uma rebelde? Olha, eu quero trazer alívio para você. Paulo, em Atos 17, quando estava se dirigindo a pagãos, dá a eles o benefício da dúvida quando se referem ao altar que eles dedicavam para o Deus desconhecido. Ele diz, esse Deus que vocês consideram desconhecido, esse é o Deus que criou tudo, aquele por quem nós vivemos. Veja o que ele diz em Atos 17, verso 30. Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Ufa! Mas agora, ele comanda todos que se arrependam. Mas veja, isso não quer dizer que as pessoas chegarão ao céu através de qualquer caminho que escolham. Não, existe uma verdade absoluta. O que o texto diz é que Deus ignora os tempos de ignorância. Eu pergunto a vocês, vocês acham que Deus é amor, que Deus é justo? É claro que é. Nós acabamos de ver que Deus releva os tempos de ignorância. Você acha que Deus puniria uma pessoa por não aceitar uma verdade que ela nunca ouviu, que nunca foi explicada a ela? Não funciona assim. A grande verdade é que lá no céu, lá no reino de Deus, a maior parte dos cristãos conscienciosos, tementes a Deus, guardavam o dia errado. Muitos nunca ouviram essa verdade, já que, de acordo com o livro de Apocalipse, essa verdade seria mais conhecida nos últimos dias. Agora, não ignoremos a última parte do verso. Mas agora Deus ordena a todos que se arrependam. Veja, não estou dizendo para a gente parar de pregar a verdade, pois, afinal, todo mundo vai ficar bem de qualquer maneira. Não, isso é perigoso, pois no futuro haverá enganos, armadilhas muito perigosas. Veja o que Apocalipse 14 diz. Ele está no contexto do que vimos ontem à noite. Nós já vimos que a primeira mensagem angélica nos ordena a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Esta é a primeira mensagem dos 3 anjos. Vejam lá, abram em Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa controvérsia sobre adoração, que Satanás começou lá no céu, eu tomarei o lugar de Deus, eu terei a sua autoridade. Essa controvérsia continua na terra através do seu agente, o anticristo, o seu emissário, o poder da besta. Nós veremos isso amanhã. E Deus disse que antes de Jesus voltar, lá no verso 14, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem o semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Isso que acabamos de ler é uma boa notícia. É a segunda vinda de Jesus. Mas o que acontece antes dela? Veja, a mensagem do verso 6 vai para quantas pessoas, quantas nações, tribos e línguas? Para todas as nações, língua, tribos e povo. A mensagem de Deus como Criador é enfatizada no mundo todo. Essa é uma verdade bíblica crucial, ensinada ali mesmo, no 4º mandamento, na observância do 7º dia. Olha, eu digo para vocês, quando Satanás diz que vai tomar a autoridade de Deus, e farei com que a controvérsia gire em torno deste ponto, não é só uma questão da nossa opinião sobre um assunto determinado da Bíblia. Não é só porque eu acho que isso aqui é importante. Não, o diabo vai tentar nos enganar com isso. Ele diz, eu vou criar um poder na terra que irá transferir a santidade do sábado para o domingo e forçar esta alteração através da autoridade humana. Esse poder de Satanás sabe que isso não está na Bíblia, mas ele alega ter autoridade superior à da palavra de Deus. Amanhã nós vamos ver coisas impressionantes, não perca. Mas esse poder declara essa mudança dizendo, assim diz o Papa. Veja, eu não estou desrespeitando os nossos amigos católicos. Deus deseja nos salvar dos enganos.
Mas a Bíblia diz que haverá um julgamento. Diz aqui, a hora do seu juízo chegou. Será que podemos colocar na tela de novo Atos 17, verso 30? Deus relevou os tempos de ignorância. Bem, isso nos deu alívio em relação aos nossos antepassados, não é? Mas agora Ele está ordenando que nos arrependamos. Nós não queremos que a ignorância persista, pois esse engano se tornará ainda maior, conforme nos aproximamos aos últimos eventos da profecia bíblica. Devemos escolher entre a conformidade ou a palavra de Deus. Obedeceremos ao que um homem disse, ao que o grupo faz, ou a palavra de Deus? Eu digo a vocês, quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Jesus disse, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé diz isso daqui. A fé diz, eu creio na Bíblia. Não importa o que homens digam. Eu creio na Bíblia, ponto final. Isso é fé. É crer na palavra de Deus. A minha fé em Jesus Cristo precisa ser completa. Precisa abranger todos os aspectos de minha vida. Ponto final. Esta é a convicção do cristão bíblico. Você quer conhecer a verdade para que ela o liberte? Você quer se livrar dos enganos dos últimos dias, no qual o mundo inteiro está sendo enganado? O segredo está em obedecer a palavra. É aí que seremos cristãos. É aí que estaremos em volta de Cristo. Não nos apartaremos dele, pois ele tem as palavras da vida eterna. Muitos fogem por causa dos ensinos difíceis, mas não faça isso. Você se lembra quando Jesus estava com sua mãe e outros discípulos naquela festa de casamento? E alguns lá da festa foram pedir ajuda a Maria para ela pedir a Jesus? E ela disse aos serventes, olha, seja lá o que for que ele mande, faça. Lembra-se disso, lá em João? Faça tudo o que o Senhor ordenar. Esse é um ótimo conselho. Faça tudo o que Jesus te ordenar. Ele mesmo disse, eu guardo os mandamentos de meu Pai. E se você me ama, faça o mesmo. Guarde os meus mandamentos. Em Apocalipse capítulo 12, é dito que o povo de Deus nos últimos dias guarda os mandamentos. Em Apocalipse capítulo 14, também diz que o povo de Deus nos últimos dias guarda os mandamentos. E sabe o que diz Apocalipse 22? Que o povo de Deus guarda os mandamentos. Você gostaria de ser um cristão que guarda os mandamentos? Porque você tem a fé de Jesus Cristo. Veja, a lei não é o meio para a sua salvação. Isso seria morte e destruição. Na verdade, seria escravidão. Mas nós queremos ser livres do fardo do pecado para receber a salvação de Jesus Cristo em sua graça, que nos concede uma nova criação. O velho passou, o novo chegou. E agora que eu estou em Cristo, eu vivo uma nova vida. O antigo coração foi removido e agora eu tenho um novo, no qual está escrito a lei de Deus. Essa é a nova aliança. Eu sou um cristão da nova aliança. E é por isso que eu quero a lei escrita no meu coração. Hebreus capítulo 8. A definição de pecado no Novo Testamento é a transgressão da lei de Deus. E que Deus nos livre de vivermos assim. Portanto, quando você ver claro ali na palavra de Deus, como tudo que está ali na palavra de Deus, diga, sim, Senhor Jesus, eu quero obedecer. Eu quero obedecer porque eu te amo. O pôr do sol ao pôr do sol do sétimo dia, declaraste santo. E isso é tão real quanto a própria criação. Eu não nego os pássaros, as árvores, as belezas da criação. É necessário ter fé para crer na santidade do sétimo dia, mas isso foi determinado na criação. Aquilo que Deus diz acontece. Ele fala e a luz, ele fala e a matéria, a vida borbulha na terra. E da mesma maneira, ele falou, proclamando a santidade do sétimo dia. Negar isso é obra daqueles que querem usurpar a autoridade de Deus, ou então daqueles que nunca ouviram falar desta verdade. Cabe a nós levar esse conhecimento a eles, para que também obedeçam essa verdade. Feliz é o homem que se deleita na lei do Senhor. Esse dia lhe será uma bênção, eu prometo. É experiência pessoal. Feliz aquele que chama o sábado de deleitoso, que descansa de suas obras, que adora o Senhor em seu santo dia. Querido Deus, nos comprometemos agora a dizer sim a este convite, a este mandamento que está lá na sua santa lei. Nós sabemos que não fazemos isso para conseguir a salvação. Tu nos salvaste através de Jesus Cristo.
E por causa dessa salvação, dizemos sim à tua vontade. Nós te amamos, Jesus, de todo o coração, mente e alma. Ajuda-nos a guardar a tua lei pelo poder de tua graça. Em nome de Jesus. Amém.